Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fritzolino. Eu sou o Fritz e hoje eu trago para vocês um assunto que eu tenho certeza que vai agradar a todos os fãs de Transformers. Vamos conferir tudo o que você precisa saber sobre a linha Transformers Studio Series. Parte 1. A Studio Series. A Studio Series é uma linha de brinquedos que teve início em fevereiro de 2018, quando as suas 12 primeiras figuras foram reveladas quase que de surpresa para o fandom, e vem mantendo uma frequência impressionante de lançamentos anuais desde então. A linha é composta por personagens de todos os 6 filmes live action da franquia lançados até agora, e tem como seus principais objetivos trazer esculturas muito mais fiéis aos visuais que aparecem nos filmes e tentar manter uma escala mais coerente entre o tamanho de cada personagem em comparação aos brinquedos mais antigos, que muitas vezes não conseguiam reproduzir tão bem os visuais e nem as escalas. A linha é de certa forma um reboot das linhas anteriores dos filmes, que começaram lá atrás em 2007, mas também pode ser considerada uma continuação da linha do Último Cavaleiro, porque algumas das figuras daquela linha já haviam sido produzidas com a estética da Studio Series em mente, como se fossem protótipos. É por isso que nos primeiros anos da Studio Series não foram lançados tantos bonecos do 5º filme quanto dos demais, pois os novos bonecos já eram compatíveis com os que existiam antes. Além disso, a grande maioria dos lançamentos da Studio Series são modelos completamente inéditos, com apenas alguns relançamentos de figuras mais antigas, a maioria deles sendo do Último Cavaleiro e algumas poucas da Era da Extinção. Há também alguns casos em que esquemas de transformações já introduzidas desde o Lado Oculto da Lua foram reutilizadas em novas figuras que representam os mesmos personagens de antes. Há também algumas ocasiões extremamente bizarras onde figuras vindas direto dos anos 80 foram relançadas na Studio Series. Por ser direcionada a um público colecionador, a Studio Series é vendida como parte da linha Generations, que abriga grande parte dos lançamentos modernos de Transformers, e possui um sistema de numeração presente em todas as suas embalagens. Apesar de não ser perfeita, essa numeração ajuda a dar uma ideia de que a linha é algo sério e consistente, e também apela ao lado mais completionista que há dentro de todos nós colecionadores. Além do número, cada embalagem traz o nome do filme onde o personagem em questão aparece, e na parte de trás também traz uma pequena descrição da sua participação no filme. Dentro da embalagem também vem um cenário, que é feito de papelão mesmo, que também representa uma cena do filme em questão. A ideia é que os cenários sejam usados para expor junto das figuras, mas todo mundo sabe que ninguém usa eles para isso. E eu particularmente teria preferido que elas viessem com uma carta. A maioria das figuras são lançadas dentro das 3 classes padrão: Deluxe, Voyager e Leader. Mas há também alguns pacotes especiais de outros tamanhos. A grande maioria dos lançamentos tenta se manter o mais fiel possível ao que vemos nas telas dos filmes, mas por um motivo ou outro, a linha também conta com algumas bizarrices que eu tenho certeza que não aparecem em filme algum. A menos que eu tenha dormido na parte em que o Bumblebee fica dourado e que o Thundercracker aparece no Lado Oculto da Lua. Quem já é fã de longa data de Transformers sabe que no Japão a Takara Tomy costumava lançar os seus Transformers com pinturas diferentes da Hasbro no resto do mundo, mas essa tradição foi quebrada com a Studio Series. Todos os bonecos lançados no Japão são na verdade idênticos às suas versões americanas, com apenas alguns detalhes diferenciando as suas embalagens.
Devido à versão japonesa não contar com vários exclusivos americanos, a numeração é diferente entre as duas versões, mas neste vídeo eu só vou incluir os números americanos para evitar confusão. O Japão possui apenas um único lançamento exclusivo, que é na verdade um molde da Studio Series que foi lançado fora da linha. E agora, se você não estiver interessado em me ver listar os mais de 80 lançamentos já feitos, você pode pular para esse tempo que está aparecendo aí na tela para continuar aprendendo muito mais sobre a Studio Series. Então vamos lá, o número 1 é claro o Bumblebee em seu modo Camaro clássico do primeiro filme de 2007, apesar de que nessa versão ele está com a pintura toda limpa e novinha, mais parecida com o que a gente vê no final do filme do Bumblebee. Também considerado como número 1 está essa versão exclusiva da loja Taobao na China, que customizou apenas 300 unidades à mão com essa pintura enferrujada para deixar o carro um pouco mais fiel ao que vemos no primeiro filme. E sim, antes que alguém pergunte por que eu estou incluindo uma figura customizada na lista, é porque tecnicamente essa é considerada uma customização oficial. Uma segunda versão customizada desse mesmo Bumblebee também foi criada com exclusividade para as lojas Toys R Us da Singapura, porém não se sabe quantas unidades foram customizadas ao todo e é extremamente raro de se encontrar fotos dessa versão, o que com certeza torna ela um dos itens mais raros de toda a linha. Passando finalmente para o número 2 é o Stinger da Era da Extinção, que estava devendo um boneco como esse desde 2014. O número 3 é o Crowbar de O Lado Oculto da Lua, que é na verdade um retool, ou seja, uma versão bastante modificada do Berserker de O Último Cavaleiro. O número 4 é o Ratchet com as cores do primeiro filme. Esse boneco tem exatamente a mesma transformação da versão lançada lá no Lado Oculto da Lua, mas é na verdade um boneco totalmente novo. O número 5 é o Optimus Prime da Vingança dos Derrotados, que vem com as suas duas espadas. Essa é considerada por muitos a pior versão do Optimus da Studio Series. O número 6 é o Starscream com a pintura do primeiro filme. Apesar de ser um Voyager Class, ele reaproveita exatamente o mesmo esquema do Deluxe Class do Lado Oculto da Lua, mas fora isso também é uma figura nova. O número 7 é o Grimlock da Era da Extinção, que finalmente tem cores mais fiéis ao filme ao invés daquele caramelo esquisito dos seus bonecos anteriores. O número 8 é o Blackout, que já devia um boneco Leader Class desde 2007 e finalmente se tornou realidade. Ele vem acompanhado de um pequeno Scorponok que infelizmente não se transforma em nada. Assim como vimos com o Bumblebee, o Blackout também teve uma versão customizada exclusiva da loja Taobao na China, com essas cores azuis bem esquisitas. Apenas 88 unidades foram customizadas dessa forma, então se você ainda tinha algum sonho de ter absolutamente todos os Studio Series, eu sinto muito, mas acho que vai ser difícil. Até onde se sabe, o Scorponok não foi customizado para essa versão. O número 9 é o primeiro personagem que foi totalmente inventado para o brinquedo e que não aparece nos filmes. É um Thundercracker criado usando o molde do Nitro Zeus do Último Cavaleiro, mas com uma cabeça totalmente nova. Por algum motivo a embalagem classifica ele como um personagem do Lado Oculto da Lua e ele foi criado para ser um exclusivo das lojas Toys R Us antes delas falirem nos Estados Unidos. O número 10 é o pequeno Autobot Jazz, naturalmente do primeiro filme. O número 11 é o Lockdown, que como sabemos é o vilão principal da Era da Extinção. Já o número 12 é o Brawl, o icônico Decepticon tanque do primeiro filme. O número 13 é o Megatron em sua forma de tanque do segundo filme, A Vingança dos Derrotados. E o número 14 é o Ironhide do primeiro filme, mas que também vale para os outros filmes em que ele aparece.
Já o número 15 é uma edição especial do Bumblebee que inclui várias peças novas e adesivos para que ele seja customizado a gosto do colecionador. Ele também inclui uma pequena figura estática da Charlie do filme do Bumblebee. O número 16 é novamente o Ratchet, mas desta vez em sua pintura do terceiro filme. Essa versão substitui a sua serra pelo seu canhão. O número 17 é um caso bem curioso. O Shadow Raider é uma repintura do Lockdown baseado naqueles mercenários que aparecem em sua nave, porém a sua pintura laranja não é baseada no filme, mas sim nas cores reais desse modelo de Lamborghini. Ele também substitui o rosto do Lockdown pela sua máscara e o seu gancho pela arma usada para extrair a centelha do Ratchet. O número 18 é uma nova versão do Bumblebee que se transforma em seu queridinho Fusca, obviamente do seu próprio filme. Essa versão em particular possui a pintura do Fusquinha totalmente limpa. Agora para uma das maiores bizarrices. O número 19 é um pacote chamado Volume 1 Retro Rock Garage, exclusivo da San Diego Comic Con de 2018, que inclui o Bumblebee Camaro dourado e duas fitas cassetes relançamentos lá da época da G1 chamadas Dairo e Uruas. O número 20 é um segundo exclusivo da San Diego Comic Con 2018 chamado Volume 2 Retro Pop Highway, que desta vez inclui o Bumblebee Fusquinha dourado e novamente as duas fitas cassetes da G1 em cores diferentes chamados Uriad e Zauro. O número 21 é o Starscream, desta vez com as suas tatuagens cybertronianas da Vingança dos Derrotados e substituindo o seu lança-mísseis pela sua serra. O número 22 é o Dropkick do filme do Bumblebee na sua forma de helicóptero. Como muitos já sabem, esse boneco é infame por ser um dos menos fiéis ao visual do personagem de todos. O número 23 é o KSI Sentry, uma repintura azul do Stinger, representando aí um dos vários drones que aparecem na Era da Extinção. Eu particularmente não me lembro de aparecer um robô azul assim no filme, mas eu posso estar enganado. Os números 24 e 25 são um caso especial, pois eles foram embalados juntos em um pacote chamado Bumblebee Then and Now, que significa antes e agora. O 24 é um relançamento do Fusca, desta vez com bastante sujeira em sua pintura, e o 25 é um relançamento do Bumblebee do Último Cavaleiro com a pintura levemente diferente daquela que já havia sido lançada na linha anterior. No Japão, exatamente o mesmo Bumblebee 24 foi lançado sozinho em uma embalagem exclusiva da loja Omni 7. Ele recebeu o nome de 1967 Rusty Bumblebee e não recebeu nenhum número, sendo ao invés disso chamado de SSEX. Já o Bumblebee do Último Cavaleiro nunca foi lançado no Japão como parte da Studio Series. O número 26 é o WW2 Bumblebee, que é claro significa que é a sua versão da Segunda Guerra Mundial que vemos em uma cena do Último Cavaleiro. O 27 é o Clunker Bumblebee, que é mais um lançamento do seu modo Camaro clássico, mas desta vez finalmente com uma pintura oficial representando as suas ferrugens. Com certeza essa versão é muito mais fácil de adquirir do que aquelas duas exclusivas da Ásia. O número 28 é o Barricade em seu corpo do primeiro filme, mas que infelizmente não vem acompanhado de uma miniatura do Frenzy. O número 29 é o Sideswipe em seu modo conversível que aparece no lado oculto da Lua. E o número 30 é o Crankcase do lado oculto da Lua, que como todo mundo sabe é o pior Studio Series de todos por ter sido um grande erro. Claramente os envolvidos na sua produção pretendiam reutilizar o Berserker do Último Cavaleiro, mas ao invés disso acabaram reutilizando o Crowbar. O número 31 é o Battle Damaged Megatron, uma repintura do seu modo tanque que representa ele bem no finalzinho do segundo filme, inclusive com a sua cabeça modificada para representar aquele machucado que ele levou do seu próprio canhão. O número 32 é novamente o Optimus Prime, desta vez representando seu visual do primeiro filme e carregando o seu canhão.
Essa é uma versão modificada da número 5 e é considerada uma grande melhoria em comparação. Já o número 33 é o Bone Crusher, mais um dos icônicos Decepticons do primeiro filme. O número 34 é uma nova versão do Megatron, dessa vez representando seu modo caminhão do terceiro filme. Ele também acompanha uma pequena figura do Igor, aquela cabeça meio zumbi que o acompanha nesse filme. O número 35 é o Jetfire, da Vingança dos Derrotados. Essa figura é capaz de se desmontar e se tornar uma armadura para a segunda versão do Optimus, que pode ser tanto a número 32 quanto a número 44. Ironicamente, ele não pode se combinar com o número 5, que representa o Optimus do segundo filme. Essa combinação entre o Optimus e o Jetfire é conhecida oficialmente como Jetwing Optimus Prime. O número 36 é um relançamento do Drift do Último Cavaleiro, mas com uma pintura bem melhor do que aquela da linha anterior. Essa versão também vem acompanhada dos 3 mini Dinobots, que são chamados de Tops, Pterry e Sharp T. O número 37 é o primeiro dos Constructicons, Rampage, a bulldozer vermelha da Vingança dos Derrotados. O número 38 é mais um Optimus Prime, mas desta vez uma versão totalmente nova representando seu visual no filme do Bumblebee. No Japão, uma versão um pouco mais colorida desse Optimus foi lançada em uma edição especial ao lado do Optimus Prime original da G1 em comemoração aos 35 anos de Transformers. Essa figura não pertence oficialmente à Studio Series, mas eu achei justo incluí-la mesmo assim, já que esse molde veio da Studio Series. Mas voltando à linha normal, o número 39 é o Cogman, um relançamento do seu boneco do Último Cavaleiro, mas com uma pintura também muito mais bonita. O número 40 é a Shatter, do filme do Bumblebee em sua forma de carro. Curiosamente, ela vem usando a sua máscara, que aparece por apenas alguns segundinhos durante o filme. O número 41 é o segundo Constructicon, Scrap Metal, que, como alguns de vocês já sabem, é um dos personagens mais confusos que aparecem no segundo filme. E o número 42 é o terceiro Constructicon, o caminhão basculante Long Haul. O número 43 é o KSI Boss, que representa mais um dos muitos drones que aparecem no final da Era da Extinção. Essa é a segunda figura da Studio Series que reutiliza o molde do Nitro Zeus do Último Cavaleiro, mas curiosamente o próprio Nitro Zeus ainda não foi incluído nessa linha. O número 44 é o Optimus Prime, desta vez com seu visual alterado para refletir a sua aparição em O Lado Oculto da Lua. Essa versão vem carregando um trailer que pode se dividir em sua mochila jato e no seu arsenal de armas, e como já vimos antes, ele também pode se combinar com o Jetfire. O número 45 é uma nova versão do Drift que representa o seu modo helicóptero visto brevemente durante a Era da Extinção. Apesar de ser bem difícil de perceber, esse boneco é na verdade uma versão extremamente modificada do Dropkick helicóptero. E falando no Dropkick, o número 46 é a sua forma de carro, que reflete bem melhor o seu modo robô como visto no filme do Bumblebee. O número 47 é o Hightower, o quarto Constructicon, que se torna um guindaste. O número 48 é uma das figuras mais diferentes de toda a linha. Trata-se de uma repintura do Megatron do terceiro filme, que é na verdade baseada em Transformers The Ride 3D, uma atração turística do parque de diversões da Universal Studios nos Estados Unidos. Por mais incrível que pareça, esse boneco é baseado em um ator fantasiado de Megatron que fica fazendo graça com os turistas. O boneco foi criado para ser exclusivo da loja do parque, mas devido à pandemia acabou se tornando um exclusivo de lojas online. Essa versão não inclui a sua capa e nem a miniatura do Igor. Já o número 49 é um novo Bumblebee baseado em seu Camaro novinho em folha do primeiro filme dos Transformers. Essa versão vem com a sua máscara de batalha permanentemente cobrindo seu rosto. O número 50 é o Hot Rod da Segunda Guerra Mundial, que também apareceu no Último Cavaleiro. Ele é o mesmo modelo do Bumblebee da guerra, mas teve a sua cabeça e arma trocadas, além de uma nova pintura.
O número 51 é o Soundwave em sua forma de Mercedes do lado oculto da Lua. Ele vem acompanhado com uma pequena figura do Laserbeak que não se transforma em nada. O número 52 é uma caixa da classe Deluxe que na verdade inclui as 3 irmãs Motos da Vingança dos Derrotados, a Chromia, a Arcee e a Elita One. Elas possuem uma habilidade secreta de se combinar, mas acredite, é melhor fingir que isso não existe. O número 53 é o 5º Constructicon, o caminhão betoneira Mixmaster. Infelizmente essa versão não é capaz de se transformar em seu terceiro modo de canhão que vemos no filme. O número 54 é o Megatron em sua forma de jato do primeiro filme, com uma pintura bem prateada. Mas esse boneco não é totalmente novo e é na verdade uma versão modificada do seu modo tanque do segundo filme. O número 55 é o 6º Constructicon, o Scavenger, que é a escavadeira vermelha e que, vale lembrar, não é o mesmo personagem que o Demolishor. O 56 é o Shockwave do lado oculto da Lua, que apesar de parecer um boneco totalmente novo, ele reaproveita algumas peças do Megatron tanque. Ele vem acompanhado de figuras extremamente minúsculas do Willy e do Brains e também um pequeno paraquedista da Nest. O número 57 é mais uma nova versão do Bumblebee, chamada de Off-Road Bumblebee por representar o seu modo Jeep visto lá no comecinho do seu próprio filme. O número 58 é o Roadbuster, o primeiro dos 3 Wreckers do terceiro filme O Lado Oculto da Lua. E o 59 é uma nova versão da Shatter do filme do Bumblebee, desta vez se transformando em seu modo jato e finalmente tendo seu rosto normal. O número 60 é o 7º Constructicon do segundo filme, que é o Scrapper. O 61 é o traidor Sentinel Prime do terceiro filme. Curiosamente, a embalagem vende ele como um Decepticon, mas as suas instruções o identificam como Autobot. O número 62 é o Soundwave em sua forma de satélite do segundo filme. Esse boneco reutiliza algumas partes da sua versão Mercedes do terceiro filme. O número 63 é o Topspin, o segundo dos Wreckers do lado oculto da Lua. Já o número 64 é o Cliffjumper do filme do Bumblebee. Apesar de se transformar em um veículo cybertroniano, esse boneco é na verdade um retool do Bumblebee que vira Jeep. Também do filme do Bumblebee é o número 65, o Decepticon Blitzwing, que infelizmente não se transforma em um jato fiel ao filme devido à falta de uma licença, por isso ele é um pouco diferente. O número 66 é o 8º Constructicon, Overload, que infelizmente não apareceu no modo robô no segundo filme, mas pelo menos o seu modo veículo estava lá. E por fim, o número 67 é o 9º e por enquanto último Constructicon, o Skipjack, que é a versão amarela do Rampage. Naturalmente, todos os Constructicons podem se combinar no Devastator, sendo que existem 2 configurações, uma que utiliza o Rampage e a outra que utiliza o Skipjack. O número 68 é o Leadfoot, o terceiro e último Wrecker do lado oculto da Lua, que infelizmente por ser um exclusivo da Target, se tornou extremamente raro assim que foi lançado, impedindo muitas pessoas de fecharem o seu trio de Wreckers. Ele vem acompanhado de uma miniatura do cachorro Steeljaw, que era para ter aparecido no terceiro filme, mas foi cortado. E o grandioso número 69 é uma caixa enorme que contém todos os 8 Constructicons necessários para montar o Devastator. Essa caixa inclui o Skipjack e não inclui o Rampage. Alguns dos Constructicons possuem detalhes de pintura diferentes das versões individuais, mas outros foram deixados idênticos. O número 70 é o B-127, que caso você não lembre é o nome cybertroniano do Bumblebee no início do seu próprio filme. Esse é o mesmo boneco do Cliffjumper, mas com outra pintura e outra cabeça. O número 71 é o Autobot Dino, que muitos também conhecem como Mirage do lado oculto da Lua. Devido à falta de uma licença oficial da Ferrari, o seu modo veículo precisou ser um carro inventado.
O número 72 é o Starscream, que vemos muito brevemente no filme do Bumblebee em seu modo cybertroniano. Mas apesar da semelhança, esse boneco não tem nada a ver com o boneco do Blitzwing. O número 73 é o Grindor da Vingança dos Derrotados, que apesar de muito parecido com o Blackout, ele tem a pintura levemente diferente e um novo par de mãos muito melhoradas. Essa versão também substitui o Scorponok por uma nova miniatura do Ravage. O 74 é mais um Bumblebee, desta vez uma versão levemente modificada do Camaro de 2007 para se parecer com o segundo filme. E ele também inclui uma nova miniatura do Sam Witwicky em posição de corrida. O número 75 é o Jolt, também da Vingança dos Derrotados, que pela primeira vez teve um boneco que representa sua cabeça fiel ao visual do filme. Já o número 76 é o Trust, um dos muitos Seekers genéricos que aparecem ao longo do filme do Bumblebee. Ele é obviamente o mesmo modelo do Starscream, mas a sua cabeça é diferente e lembra muito mais a cabeça do Blitzwing. E por fim temos o último número anunciado oficialmente até este momento. Trata-se de uma versão totalmente cinza do Bumblebee Jeep chamada de Nest Bumblebee, que vem acompanhada da mesma figura do Sam Witwicky incluída no Bumblebee 74. Por algum motivo esse boneco é considerado como sendo do filme do Bumblebee, mas é óbvio que ele não é baseado em nada e é uma ideia totalmente nova que alguém na Hasbro teve. O número 78 ainda não foi revelado oficialmente, mas já está sendo encontrado em lojas. É a versão do Sideswipe do segundo filme, desta vez com o seu teto fechado ao invés de conversível. E por último, o número 79 será provavelmente um relançamento do High Octane Bumblebee lá da linha da Era da Extinção. E o motivo desse rumor existir eu vou explicar mais pra frente no vídeo. Parte 2: Studio Series 86. Para celebrar os 35 anos de Transformers, o filme, também conhecido como aquele filme animado da G1, a Hasbro decidiu incluí-lo na Studio Series começando em 2021, porque afinal de contas ele não é live action, mas também é um filme que passou nos cinemas. No entanto, para diferenciá-lo um pouco dos demais, ele recebeu a sua própria sublinha chamada Studio Series 86. E recomeçou a sua contagem do número 1. Já no Japão, essa diferenciação não existe, e os bonecos do filme da G1 são contados como parte da mesma numeração que todos os outros filmes. Todas as figuras lançadas na Studio Series 86 são 100% compatíveis com as suas contemporâneas da trilogia War for Cybertron, outra linha moderna onde novos bonecos de personagens da G1 também estão sendo lançados. Do meu ponto de vista, a decisão de dividir o elenco do filme da G1 em duas linhas diferentes não faz muito sentido, mas eu sei que ninguém liga para isso. Você pode muito bem colocar o seu Galvatron e o seu Cyclonos da War for Cybertron ao lado do seu Scourge da Studio Series e eles vão ficar perfeitos juntos. Mas como este vídeo é focado na Studio Series, eu vou listar agora apenas os lançamentos da Studio Series 86 e não os bonecos da War for Cybertron que são compatíveis com eles. O 8601 é o Autobot Jazz, o 8602 é o Cup, o 8603 é o Blur, o 8604 é o Hot Rod, que vem com vários acessórios incluindo a matriz da liderança, o 8605 é o Scourge, o 8606 é o Grimlock, que vem com uma pequena figura não transformável do Willy. Já o 8607 é o Slug, que vem com uma miniatura do Daniel Witwicky em sua Exosuit. O 8608 é o Gnoll, que obviamente representa todos os Sharkticons que aparecem no filme. O 8609 é o Junkion Wreck-Gar.
O 8610 representa os Sweeps, que são, claro, idênticos ao Scourge, mas o boneco possui o tom de azul levemente diferente e também uma pequena diferença no formato das mãos. O 8611 é o Perceptor. E o último, por enquanto, é o 8612 Coronation Starscream, que é um relançamento do Starscream da War for Cybertron Earthrise, mas com um novo par de mãos e vários acessórios novos como a sua coroa, a capa, as ombreiras e um trono, representando, é claro, a icônica cena do filme onde ele morre. Parte 3: Buzzword Bumblebee. Pra quem não sabe, Buzzword Bumblebee é uma linha muito confusa que teve início em 2020 e conta com alguns lançamentos bem esporádicos e aleatórios. Como o nome indica, a linha é focada no personagem amarelo favorito de todo mundo, o Bumblebee, e traz alguns relançamentos da Studio Series em novas embalagens e com as letras BB incluídas como um diferencial na numeração, apesar de não recomeçar a contagem como no caso da Studio Series 86. Todos os lançamentos da Buzzword Bumblebee são exclusivos das lojas Target nos Estados Unidos. E é interessante notar que já houveram duas ocasiões em que esta pequena linha revelou novas figuras da Studio Series antes mesmo da linha principal. Dentre os lançamentos da Buzzword Bumblebee está o 15BB, que é um relançamento do Bumblebee 15, que vem acompanhado da Charlie, mas sem todas aquelas peças extras e nem os adesivos. E também a pintura do boneco é levemente diferente por incluir as faixas pretas no capô que foram excluídas do lançamento original. Outro relançamento é o 26BB, que é o Bumblebee da Segunda Guerra Mundial. Essa versão não é idêntica à original devido a alguns detalhes diferentes na pintura da sua camuflagem. Já o número 40BB é um relançamento da Shatter Carro sem absolutamente nenhuma diferença em comparação ao lançamento original. Já o 74BB, que é o Bumblebee e o Sam do segundo filme, é um caso muito curioso, pois ele foi lançado antes mesmo da versão normal ter sido revelada. Então pode-se dizer que esse é o lançamento original da figura e fora a diferença de embalagem, as duas versões também são idênticas. E agora para os 2-packs, que são os pacotes com 2 bonecos cada. O primeiro é o Bumblebee vs Dropkick números 18BB e 46BB, que são relançamentos idênticos de suas contrapartes da linha original, claramente representando o confronto final do filme do Bumblebee. O pacote de números 27BB e 28BB também inclui relançamentos idênticos do Clunker Bumblebee e do Barricade, representando seu icônico encontro no primeiro filme. E por último, um pacote um pouco mais curioso do que os dois anteriores. O 79BB e o 02BB são o High Octane Bumblebee e o Stinger, representando o primeiro encontro dos dois personagens na Era da Extinção. O Stinger é um relançamento idêntico da sua versão original, mas como vocês podem perceber, o High Octane Bumblebee é uma figura que ainda não havia sido lançada na Studio Series, mas sim que é um relançamento lá da linha da Era da Extinção de 2014. A pintura dessa versão é idêntica à que foi lançada na linha Transformers Tribute em 2017, e portanto revela que essa mesma figura será lançada como número 79 na linha Studio Series normal. Isso não é uma informação confirmada ainda, mas nós já vimos a mesma situação acontecer com o número 74, então pode ser considerado certo que esse também vai ser o caso. Parte 4: Premium Finish. E finalmente chegamos na última subseção da Studio Series. Lançada exclusivamente pela Takara Tomy, mas revendida para os Estados Unidos através da loja online oficial da Hasbro, Transformers Premium Finish é uma edição especial de relançamentos de figuras da Studio Series e da trilogia War for Cybertron com pinturas muito melhores que os seus lançamentos originais. Até este momento foram divulgadas apenas 4 figuras de cada linha, e já é sabido que a Premium Finish como um todo irá se encerrar muito em breve, pois ela já foi planejada como uma linha extremamente limitada.
O primeiro lançamento da Premium Finish é o PFSS-01, que é o Bumblebee Fusquinha em uma pintura muito mais detalhada e fiel ao filme. O PFSS-02 é o Optimus Prime, também do filme do Bumblebee, e também com uma pintura muito mais detalhada. Já o PFSS-03 é o Megatron do primeiro filme, com uma pintura que é bem pouco diferente do lançamento original, mas ainda assim pode-se perceber alguns detalhes a mais. E por enquanto o último é o PFSS-04, que é o Ratchet, também do primeiro filme, e com uma pintura bem melhor que o lançamento original. Parte 5. A minha coleção. Bom, já que o assunto do vídeo é a linha Studio Series, eu decidi mostrar para vocês então todas as figuras que eu tenho dessa linha até agora. Eu coloquei eles aqui na mesa em ordem numérica, como diz nas embalagens, e nós vamos começar então pelo número 1, que é o Bumblebee Camaro clássico, o número 3, que é o Crowbar, o número 4, que é o Ratchet do primeiro filme, o número 6, que é o Starscream também do primeiro filme, o número 8, que é o Blackout e o Scorponok aqui embaixo, o número 10, que é o Jazz, o número 12, que é o Brawl, que na verdade esse é o único que eu tenho que é a versão japonesa, mas como eu falo no vídeo, ele é idêntico à versão americana e por coincidência tem o mesmo número 12. O número 14, então, é o Ironhide. O Bumblebee Fusquinha, que é o número 18. Aqui o Dropkick no modo helicóptero, que é o 22. Aqui na segunda fileira nós temos o Barricade, que é o número 28. O Optimus Prime, número 32, que é a versão do primeiro filme, combinado aqui com o Jetfire, que é o número 35. O Bone Crusher, que é o número 33. A Shatter no modo carro, que é o número 40. Aqui também a versão do Optimus do terceiro filme, que vem com o trailer aqui embaixo, que é o número 44. E aqui o Dropkick no seu modo carro, que é o número 46. Do lado dele, então, o Bumblebee Camaro novo, né, moderno do primeiro filme, que é o número 49. E aqui eu tenho uma sequência numérica bem grande. O 51 é o Soundwave com o Laserbeak do terceiro filme. O 52, então, é esse trio aqui, que é a Arcee, a Chromia e a Elita One, as três irmãs motinhos. Aqui na fileira mais de trás tem o Mixmaster, que é o número 53, e eu deixei ele sem essa pecinha aqui que vai nas costas dele, só para poder mostrar para vocês a cabeça do Devastator aqui atrás, mas infelizmente eu não posso montar o Devastator inteiro porque eu só tenho 2 Constructicons. Aqui do lado dele então o Megatron do primeiro filme, que é o número 54, o número 55 é o Scavenger, que é o meu segundo Constructicon. O número 56 é o Shockwave, do terceiro filme, que vem acompanhado aqui do paraquedista aqui da Nest. A única figura de um personagem humano que eu tenho na minha Studio Series. E aqui nessa caixinha eu tenho o Willy e o Brains, que eu guardo assim, bem guardadinhos, para não correr o risco de perder eles, para vocês verem o quanto eles são realmente pequenos. Então aqui do lado eu tenho o 57, que é o Off-Road Bumblebee, a versão Jeep, que é a melhor versão do Bumblebee da Studio Series. O 58 então é o Roadbuster, o único dos 3 Wreckers que eu já consegui. O número 59 é a Shatter no seu modo jato. E o número mais recente que eu tenho, apesar de não ser o mais novo que eu comprei, que é o número 61, o Sentinel Prime. E eu também separei aqui do lado, só para mostrar para vocês que eu tenho o Starscream G1 da linha War for Cybertron Earthrise e o Drift da linha do Último Cavaleiro de 2017, que são duas figuras que, apesar de não serem da Studio Series, essas versões, como vocês viram no vídeo, elas foram relançadas na Studio Series. O Drift aqui com uma pintura bem melhor, como o número 36 e acompanhando os mini Dinobots, e o Starscream como Coronation Starscream com novos acessórios, e o número 8612. Então essa é a minha coleção de Studio Series atualmente. Eu espero que vocês tenham achado legal conferir os toys assim, mais em mãos mesmo, né, em pessoa. E eu também espero conseguir muito mais figuras dessa linha futuramente.
Claro que a Studio Series não é livre de críticas, como qualquer outra linha de Transformers. Muitas pessoas acreditam que a linha não cumpre muito bem os seus objetivos de reproduzir com fidelidade os filmes, principalmente por causa de alguns erros nos moldes, nas pinturas e na escala de algumas figuras. Também existem algumas críticas quanto à extrema dificuldade de transformar algumas dessas figuras, e eu mesmo posso concordar em alguns casos, mas para mim nada disso interfere no quanto eu gosto da linha. Eu acho que a Studio Series é uma das melhores linhas de Transformers sendo produzidas hoje e também uma das melhores de todos os tempos baseadas nos filmes. Ela é extremamente importante para os fãs dos filmes que gostam de ver que a Hasbro ainda reconhece esse universo como um dos principais da franquia Transformers. Se você gostou do que viu neste vídeo e ficou interessado em colecionar os Transformers da Studio Series, infelizmente eu não tenho muitas boas notícias para você. O jeito mais fácil de comprar no Brasil é através de alguns sites confiáveis e de lojas físicas, mas há sempre dois problemas. Um deles é que o estoque será sempre limitado aos últimos lançamentos, e o outro é que você vai ter que estar disposto a pagar o preço, que pode não ser barato mesmo que você faça uma pesquisa de mercado e opte pelo menor valor que conseguir encontrar. Infelizmente isso significa que qualquer figura lançada de 2020 para trás já é mais difícil de ser encontrada hoje em 2021, especialmente por um preço justo. Há também a possibilidade de comprar de fora do Brasil, mas eu absolutamente não recomendo que você faça isso se você já não tiver experiência própria ou alguém com experiência que possa lhe ajudar. O melhor que eu posso recomendar a você é que procure grupos de fãs e colecionadores confiáveis que poderão lhe ajudar a conseguir as melhores figuras pelos melhores preços sempre que possível. E não compre de nenhuma loja ou vendedor que esteja claramente cobrando valores muito mais altos do que a média de mercado. Eu sei que tudo isso soa bastante negativo, mas querendo ou não, a nossa realidade é essa. Bom, mesmo que nós, meros brasileiros, não tenhamos condições de comprar todos os Transformers que a Hasbro lança por aí, não significa que não podemos continuar apreciando eles a uma distância segura. Por isso, espero de verdade que você tenha gostado de aprender mais sobre a linha Studio Series e que queira continuar ligado nos próximos lançamentos. A linha ainda não acabou e pode ter certeza que ela vai continuar trazendo não apenas novas figuras dos filmes que já existem, mas também de O Despertar das Feras, o novo filme que será lançado ano que vem. E finalmente, se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like aí embaixo e sinta-se à vontade para comentar o que você quiser. Quais são as suas opiniões sobre a Studio Series? Quais figuras você gosta mais? Havia alguma que você não conhecia ainda antes de ver este vídeo? E quais são os personagens que você mais quer ver sendo lançados nela? Deixe tudo isso aí embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir e até mais!